falar um pouquinho hoje com você sobre como nós podemos e nós devemos descansar na soberania do nosso Deus. Descansando na soberania do nosso Deus. Deus é soberano. A gente tem que ter isso muito claro. Nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 42, inicialmente. Uma das coisas mais difíceis do ser humano é aceitar ou compreender que Deus está no controle no meio do caos. Essa é uma das maiores dificuldades, é a pessoa acreditar isso. Acreditar que mesmo no meio do caos, Deus está no controle. É difícil nós aceitarmos que Deus está no controle quando nós olhamos, como ontem, fazendo algumas anotações para hoje, eu estava observando, até o dia de ontem, segundo os institutos, e segundo eles, havia 799.350 pessoas mortas por causa do Covid-19. Até o dia 22 de agosto, segundo o Instituto OMS, 799.350 pessoas morreram por causa do Covid-19. Aí nós pensamos, é difícil nós entendermos, Deus está no controle quando a gente olha um número desse. Mas algo que tem que estar muito claro para nós é que Deus continua no controle. Deus continua soberano, como nós cantamos aqui hoje à noite. Isso nós temos que lembrar. Vamos ler Jó, capítulo 42, os primeiros versículos. Quando a gente vai falar sobre soberania de Deus, uma pessoa que sempre vem à mente é Jó, não é? Que no meio de tudo que ele passou, ele entendeu que Deus estava cuidando. Jó 42, primeiro versículo. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, e sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Verso 4. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Agora o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Queremos que Deus vai abençoar a meditação que faremos na sua palavra nessa noite. Amém? Meus irmãos, Deus está no controle, Deus é soberano, isso nós não podemos esquecer jamais. Apesar de tudo que nós vemos hoje, Deus continua cuidando de todas as coisas nos mínimos detalhes. Se você pegar uma lâmina e um microscópio, você vai observar ali milhões e milhões de seres vivos. Você só consegue enxergar através das lentes de um microscópio. E em cada serzinho daquele, microscópico, existe um planejamento de Deus em cada um daqueles seres que você enxerga através das lentes de um microscópio. Se você pega um telescópio e você coloca para os céus, nós vamos encontrar ali bilhões e bilhões de estrelas, muitas delas maiores do que a Terra, e Deus está no controle de cada uma dessas também que está no espaço. Então nós temos um Deus, e eu ontem estudava isso e me arrepiava, e agora falo e me arrepio de novo. Um Deus que está no controle da minúscula célula, do minúsculo micróbio, bactéria, ser vivo ali, somente enxergado na lâmina de um microscópio, na lente do microscópio,
E Deus está no controle daquelas maiores estrelas que estão no espaço, que são maiores do que a Terra. Deus é Deus acima de todas essas coisas. Esse é o Deus que nós temos, que fez todas as coisas. Deus está no controle de tudo. E o que eu e você precisamos fazer, então, nós no meio desse amontoado de criação do nosso Deus, nós estamos aqui e nós precisamos nos colocar, então, no centro da vontade dEle, descansando na soberania dEle. Nada que nós façamos vai mudar isso. Nada que nós façamos vai mudar. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a descansar. Nós lemos aqui alguns versículos no finalzinho do livro de Jó. Jó é um homem que é conhecido como um homem paciente. A paciência de Jó, ela ficou muito conhecida. Mas Jó, apesar de ser um homem paciente, Jó também era um homem muito fiel a Deus em todas as circunstâncias. A fidelidade de Jó precisa ser observada. Em tudo que Jó passou, em todo o sofrimento, toda a luta que Jó enfrentou, Jó manteve-se fiel a Deus. A fidelidade de Jó em descansar na soberania de Deus. E eu quero pensar, meus amados, compartilhar nesta noite como descansar na soberania de Deus, ou melhor, por que eu posso descansar na soberania de Deus? Por que descansar? Primeira coisa que nós precisamos lembrar, irmãos, para descansar na soberania de Deus, eu preciso descansar porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Não se esqueça disso. A gente olha o mundo como está. Talvez você olha para a sua vida, o que está acontecendo agora com você. Eu quero te lembrar, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. A Bíblia nos diz em Isaías 55, verso 9, a Bíblia nos diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Saiba de uma coisa, Deus sabe o que está fazendo. Jó era um homem próspero, abençoado, uma família tranquila. De repente, Jó perde a família, perde os bens, perde a saúde, perde tudo. E o desafio de Jó agora é descansar, e Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa nós precisamos ter muito claro, é que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que faz. Sabe, às vezes nós não somos capazes de entender tudo, nós somos limitados, nós seres humanos temos as nossas limitações, e eu, por ser limitado, eu preciso descansar nas mãos desse Deus que sabe o que está fazendo. Nós não temos condições de avaliar a obra de Deus. Nós hoje olhamos o quadro atual, como eu disse, 800 mil pessoas morreram deste vírus. A gente olha e fala, mas por que isso? Você olha pessoas morrendo de fome na África e você fala, por que isso? Você olha as crises em todo lugar e você, por que isso? Nós não temos condições de avaliar isso. Tem coisas que é melhor a gente nem falar. Sabe, essa semana alguém veio me pedir uma opinião sobre um assunto e eu falei para a pessoa, olha, tem coisas que é melhor a gente não falar. Porque nós não temos condições de avaliar certas coisas. Sabe o que eu preciso fazer então? Descansar na soberania de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Porque nós temos a tendência, meus irmãos, de ver as coisas diferente do jeito que Deus vê. A nossa visão é muito limitada. Nós enxergamos aqui, ó, não é? Agora o nosso Deus, ele é soberano. Ele sabe as coisas lá na frente, ele está vendo tudo. Nós temos uma tendência de ver caminhos fechados aonde Deus está vendo caminhos abertos. Nós temos a tendência de ver impossibilidades aonde Deus vê possibilidades. Nós temos a tendência de ver portas fechadas aonde Deus está vendo portas abertas. Nós temos a tendência de ver probabilidades aonde Deus está vendo tudo exato. E então a minha limitação em enxergar a situação, em não saber o que é melhor ou o que é pior, ou entender o porquê das coisas, muitas vezes nos faz tomar decisões erradas. Muitas vezes nos faz falar coisas que não podíamos falar.
tomar decisões que não deveríamos tomar. Por quê? Porque eu não enxergo direito. Eu sou limitado. Você lembra a história de Ló? Ló mesmo, né? Muitas vezes a gente está pregando de Jó, fala Ló sem querer, mas agora é Ló mesmo. Gênesis capítulo 13, nós temos um momento em que Ló teve que tomar uma decisão. E Ló vai tomar a decisão com a sua limitação humana. Nós temos. Gênesis capítulo 13, o verso 10. A palavra de Deus diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se uns dos outros. A ocasião em que Ló está separando de Abraão, foi colocado para Ló a oportunidade de escolher para onde ele ia. A Bíblia nos diz que Ló então levanta os seus olhos e ele acha que as campinas do Jordão era a melhor escolha. Era o melhor pasto, era mais verdejantes, era algo bonito. E Ló toma a decisão achando que tinha acertado. Mas a escolha de Ló não era a escolha de Deus. Ló escolheu ir para uma terra que logo depois essa terra foi arruinada por fogo e enxofre, porque ele escolheu ir para as bandas de Sodoma e Gomorra. Aos olhos dele, ele fez a melhor escolha. Mas aos olhos do Senhor, a escolha dele estava totalmente errada. E muitas vezes, na limitação do homem, toma decisões que não é a vontade do Senhor. Eu quero perguntar para você, qual tem sido os seus projetos, os seus caminhos na sua vida? Que decisões você tem tomado? Muitas vezes as pessoas têm tomado decisões achando que é melhor, achando que é mais proveitoso, achando que é mais lucro, é benefício, mas estão fora do propósito do Senhor. Alguém podia olhar e falar, não, se Ló escolheu o outro lado, ele está sendo bobo, porque olha a Campina Verde, olha como está bonito aqui. Mas não eram os planos do Senhor. A gente precisa aprender a tomar decisões dentro da vontade do Senhor. Não atraído pela nossa concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, nada disso. A minha decisão, a minha vida, a minha postura precisa ser na direção do Senhor. E Ló toma essa terrível decisão. Então, cabe lembrar aqui uma observação que Deus fez para Josué, lá em Josué capítulo 1, verso 7, Deus propõe para Josué o seguinte, Deus fala assim, Josué 1:7, Deus fala, sê tão somente forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, por onde eu tenho que andar? No centro da vontade do Senhor. Como é que eu tenho que me posturar? Dentro daquilo que Deus propôs para mim. Nem desviando para a esquerda, nem para a direita, mas vivendo aquilo que Deus projetou para nós. Eu só vou ter paz de verdade quando eu estiver vivendo a vontade de Deus. Não tomando as minhas decisões, traçando os meus planos, Deus sabe o que está fazendo. Pode parecer prejuízo, pode parecer que está perdendo, pode parecer que não está aproveitando a vida, pode parecer que é prejuízo, mas a vontade do Senhor é sempre a melhor para a minha vida. Os planos de Deus são sempre os melhores. Deus sabe o que está fazendo. Cuidado por onde está conduzindo a sua vida. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus guiar. Como é que eu faço? Coloca diante do Senhor. Espera nele. Deus vai te dar o direcionamento. Deus vai te levar qual caminho que você deve andar. Deus vai te levar que decisões você tem que tomar. Deus jamais vai te mandar fazer alguma coisa que seja contra a palavra ou a vontade dele. Agora, como eu preciso então entender a soberania do Senhor? Se eu preciso aprender a entender que Deus sabe o que está fazendo, eu também preciso entender que Deus conhece os nossos limites. Deus sabe os nossos limites. Meus irmãos, quem nos criou foi Deus. E quem nos criou sabe da nossa limitação. Deus sabe até onde nós podemos ir. Deus sabe até onde nós podemos suportar. Deus sabe os nossos limites. E a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13, a palavra de Deus nos diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. E Ele não permitirá
que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. Deus sabe o que nós podemos suportar. Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabe. E a Bíblia nos diz que Ele conhece os nossos limites. A gente lê a história de Jó e a gente pensa como Jó suportou tudo isso. Deus sabia até onde ele podia suportar. Deus olha para você hoje à noite e Ele sabe o que você pode suportar. Tentação, provação, tribulação, seja qual for o nome do seu problema, eu quero dizer para você agora o seguinte: Deus sabe os seus limites. Seja tentação, provação, tribulação, Deus sabe o seu limite. Como foi com Jó, deve ser com você também. Deus é soberano. E Ele sabe os meus limites. Ele sabe até onde vai a minha força. Quando alguém sucumbe à provação, quando alguém cai na provação, quando alguém é provado e vacila e cai, muitas vezes, por que aconteceu? Deus permitiu que acontecesse. Quero dizer para você o seguinte: o Senhor não vai deixar que você passe por nada que seja maior do que você possa suportar. Vem provação, vem tentação, vem tribulação, mas nada maior do que você pode suportar. Ele conhece os seus limites. Ele providencia, nós lemos aqui, Ele providencia o escape. Então por que às vezes caímos? Por que às vezes vacilamos? Por que às vezes o homem peca? Por que às vezes o homem vacila na hora da provação, da tentação? Por falta de estar em comunhão com Deus. Por falta de estar atento àquele relacionamento com Deus que nós falamos tanto. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz para você não brincar com as astutas ciladas de Satanás. A Bíblia nos chama a ter cuidado. Sóbrio, vigilante. Se eu estiver vivendo assim, tentação, provação, tribulação, nada disso vai me derrubar. Porque Deus prepara um escape. Deus prepara um escape. E sabe o que nós precisamos fazer? Coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre um escape. Eu preciso que o Senhor me ajude. E pode ter certeza, o Senhor vai mostrar. O Senhor vai trazer um alívio. Ele vai trazer um escape. O grande segredo está em eu me colocar no centro da vontade de Deus. Não está conseguindo? Está faltando comunhão com Deus. Está faltando oração. Está faltando santificação. Nós precisamos colocar a nossa vida no centro da vontade do Senhor. Ele prepara o escape. Ele prepara a saída. Quando você olha e fala: não aguento mais, não dá mais, deixa Deus providenciar o escape. Deixa Deus providenciar uma saída. Existe uma história de um homem. Uma vez ele saiu para comprar um presente para sua esposa. E ele falou: vou chegar em casa e vou dar esse presente na minha esposa. Mas esse homem tinha uma filhinha pequena e essa filha era paralítica. Ela não conseguia andar. E ele chega em casa com esse presente na mão para dar para a esposa e vê a filha e fala: filhinha, olha, comprei para a mamãe, vou lá levar para ela. E aqui a menina diz: pai, deixa eu carregar o presente até a mamãe. Estava dormindo no quarto de cima. E o pai olhou e falou: minha filha, você não consegue andar? Como é que você quer carregar o presente até lá na mamãe? E a filha deu a solução. Ela falou: o Senhor me dá o presente e o Senhor me carrega nos braços. E assim ele fez. Deu o presente para a menina e pegou ela nos braços. Ela levou o presente e ele carregando os dois nos braços. E nessa hora ele entendeu uma grande lição. Às vezes nós temos um fardo a carregar. Se nós não conseguimos, coloque nos braços do Senhor e deixa Ele te carregar. Ele carrega você e leva os seus fardos ainda. Deus está pronto para te levar e levar os seus fardos. Não tente levar isso sozinho. É tentação, é provação, é tribulação. Deixa Deus carregar. Se coloque nos braços do Senhor. Ele quer levar, Ele quer carregar. Deixe Ele ser a segurança que você precisa. Peça a Ele. Não ande sozinho, não tente carregar sozinho, não tente enfrentar provações, tentações, tribulações.
sozinho, na sua força, nós não vamos conseguir. Nós somos limitados. Mas o nosso Deus, que é grande, poderoso, Ele prepara um escape, Ele prepara uma saída. E é por isso que eu devo andar no centro da vontade do Senhor. Centro da vontade de Deus. Desfrutando dos cuidados dEle. É o melhor lugar que tem. É o melhor lugar que existe. E vale lembrar uma coisa. Além disso tudo, além de ser um lugar que eu preciso entender que Deus sabe o que faz, e eu preciso descansar nessa soberania dEle, tem um outro detalhe que eu preciso te lembrar ainda. Nosso Deus é tão soberano e que nós não temos condições de contrariar o Criador. Meus irmãos, nós não temos condições nenhuma de contrariar esse Deus tão grande. E nós temos que entender isso. O ser humano às vezes acha que é tanta coisa, não é? Acha que consegue. Nós não conseguimos contrariar os planos de Deus. Eu preciso te falar isso. Se Deus tem planos e tem projetos para a sua vida, não tente contrariar Deus. Você não vai conseguir. Não vai. A Bíblia nos diz, Isaías 43, verso 13, diz assim: desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Tem alguém que pode contrariar esse Deus? Tem alguém que pode livrar-nos das mãos desse Deus? O nosso Deus é soberano. Sabe, diante da soberania, diante do poder desse Deus, nós não podemos fazer nada. Quando Jó começou a perder os seus bens, de repente, Jó podia fazer alguma coisa em relação a isso? Nada. Em questão de dia, Jó perdeu tudo que tinha. Quando Jó perdeu os seus filhos, Jó podia fazer alguma coisa em relação a isso? Nada. Deus levou os 10 filhos de Jó. Quando Jó começou a ficar doente, perdeu a saúde, o corpo abriu, encheu de feridas, ele podia fazer alguma coisa em relação a isso? Nada. Sabe o que Jó podia fazer? Se submeter à vontade soberana de Deus e descansar. Nós não podemos fazer nada diante da soberania de Deus. Nós não podemos. O que eu posso fazer e o que vai trazer alívio ao meu coração é unicamente descansar nessa soberania. Então, meus irmãos, entendam isso. Tem gente que às vezes quer fugir da soberania de Deus, dos planos de Deus, e não vão conseguir. Tem uma história na Bíblia que você conhece, a história de Jonas. Jonas não entendia que ninguém pode fugir dos planos de Deus. Deus chama Jonas e dá a ele uma missão. O que Jonas faz? Ele vai no porto e compra uma passagem para Tarsis. Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele compra para Tarsis. Isso mudou o plano de Deus para a vida dele? Sim ou não? Não. Ele compra passagem para Tarsis, o plano de Deus não mudou para a vida dele. A Bíblia diz que Jonas entra no navio e desce lá para baixo, para o porão do navio. Ele entrar no navio e ir lá para o porão do navio mudou os planos de Deus para a vida dele? Não. Jonas está dentro do navio e de repente ele é lançado no mar e engolido por um grande peixe. Foi parar na barriga desse grande peixe. Mudou alguma coisa nos planos de Deus para a vida dele? Não. Não mudou. Meus irmãos, o que eu quero que você entenda é que Jonas poderia ter evitado todo esse sofrimento se ele no início tivesse obedecido a Deus. Às vezes as pessoas estão trazendo sofrimento para si, estão semeando coisas que vão trazer sofrimento por falta de se render à soberania de Deus. Quando Deus falou, Jonas, vai para Nínive, ele simplesmente podia ter ido para Nínive e evitava pegar uma tempestade, ser lançado no mar, ser engolido por um peixe, ser vomitado de novo. Ele podia ter evitado tudo isso se ele tivesse simplesmente obedecido ao plano de Deus para a vida dele. A gente não muda a soberania de Deus nem os propósitos dele. E eu preciso te lembrar algo, deixar muito claro. Se Deus tem planos para a sua vida, não tenta fugir de Deus com as suas decisões, achando que é você que escolhe, que é você que faz o que você quer. Porque se Deus tem planos, Ele vai trazer. E muitas vezes a pessoa, para entender isso, precisa passar por muito sofrimento, como o caso do filho pródigo também que você conhece. É muito melhor
obedecer do que sacrificar, diz a palavra. Então entenda, Deus é soberano, Deus tem seus planos. Não vale a pena você perder o seu tempo tentando desobedecer a Deus, porque no final a vontade de Deus, ela é soberana e ela vai prevalecer. Então não brinque com isso, não brinque com isso. Nosso Deus está acima de todas as coisas. Eu já vou caminhando para terminar, mas tem mais um fator que eu quero que você entenda. Por que descansar na soberania de Deus? Eu preciso descansar porque o meu Deus, Ele age com justiça. Às vezes a gente não entende, mas deixa eu trazer isso para o seu coração. Nosso Deus, Ele é justo. Deus é justo. Ele age com justiça. E isso deve trazer paz ao nosso coração se eu estou no centro da vontade de Deus. Se eu estou fazendo a vontade de Deus. Se você que está me ouvindo hoje à noite, aqui ou pela internet, se você obedece a Deus, tenha paz no seu coração, porque Ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 4 e 5. A palavra de Deus nos diz assim: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Nosso Deus age com justiça, muitas vezes por meio das lutas, das tentações, dos problemas, das provações, mas o nosso Deus é justo. Descansa na justiça de Deus. Descansa nisso. É perseguido, é humilhado, passa por dificuldade, passa por problema, mas você está no centro da vontade de Deus, está obedecendo a Ele, fazendo o que Ele deseja, então descansa. Deus é justo. Nosso Deus age com justiça. Ele é fiel, como nós lemos, e Ele é justo para cuidar daqueles que estão confiando nele. Às vezes nós recebemos algumas perguntas, né? As pessoas chegam para mim com algumas perguntas difíceis. Tipo assim, quando morre alguém, a pessoa chega e fala: e aí, Paulo, você acha que o fulano foi para o céu? É umas perguntas difíceis de responder. Uma coisa que eu sempre digo é que Deus é justo. Deus é justo. Ele age com justiça. Aconteça o que acontecer, meu irmão, meu amigo aqui, aconteça o que acontecer, confie na justiça de Deus. Confia que Deus é justo. Jó, apesar de passar por tudo que passou, apesar de perder os bens, a família, a saúde, Jó nunca esqueceu ou abandonou a justiça de Deus. Meus irmãos, às vezes não temos todas as respostas que precisamos. Às vezes não podemos responder tudo o que às vezes gostaríamos de receber respostas. Às vezes não entendemos tudo o que gostaríamos de entender. Mas uma coisa nos basta saber: o nosso Deus é justo. Isso é o suficiente. Ele age com justiça. E eu quero finalizar então com aquele versículo que eu não podia deixar de mencionar, Romanos 8 e 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo coopera. Deus é soberano, Deus é fiel, Ele sabe o que está fazendo. Eu descanso nisso, eu me coloco no centro da vontade dEle, e então todas as coisas estarão cooperando para o meu bem. Não saia da vontade de Deus para a sua vida, não saia do centro da vontade de Deus. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Deus jamais vai te mandar fazer algo que é pecado. Deus jamais vai te mandar você fazer algo que não é a vontade dEle. Ele jamais vai fazer isso. O centro da vontade de Deus é o lugar de obediência a Deus. É onde Deus me quer. É onde Deus quer você. E é ali que nós vamos ver todas as coisas cooperando para o bem.
É ali que às vezes podemos passar por momentos difíceis, mas tudo está cooperando para o meu bem. Às vezes não entendemos agora, podemos não entender, mas saiba de uma coisa: Deus é fiel e justo, e eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo. Eu me coloco no centro da vontade dele. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Na hora certa as coisas vão acontecer, na hora certa tudo vai acontecer. Deus está trabalhando para um bem maior no final daqueles que são chamados segundo a sua vontade. Nós lemos aqui aqueles versículos, e eu termino com eles. Nós já lemos, está aqui. De Jó 42. Depois de tudo que Jó passou, esses versículos aqui estão no final da história da vida de Jó. E o verso 5, volta aqui, é um dos versos que me chama a atenção sempre que eu leio esse texto. Depois de tudo que Jó viveu, ele diz: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Jó fala: Senhor, os meus ouvidos já tinham ouvido muito, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, Jó não tinha um relacionamento superficial com Deus. Jó não era uma pessoa qualquer. Não. Jó era um homem extremamente fiel. Jó era um homem que chamou a atenção de Deus em um diálogo com Satanás, pela sua fidelidade. E depois de passar por todas aquelas provações, Jó ainda diz isso: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Você já pensou a profundidade do relacionamento de Jó agora, depois de passar por tudo isso? Jó, o Senhor, você conhece a história lá no finalzinho, conta, o Senhor devolveu tudo para Jó em dobro. O Senhor restaurou a vida de Jó, tudo aquilo que ele havia perdido. E então Jó fala: Senhor, eu hoje conheço de ti muito mais do que eu conhecia antes. Jó passou por dificuldades, Jó enfrentou momentos difíceis, mas nunca duvidou, nunca deixou de obedecer a Deus. As provações dele não foram desculpas para ele pecar. Meus irmãos, não use os seus problemas como desculpa para você pecar. Não use as dificuldades como desculpa para você sair da vontade de Deus. Ah, mas é porque eu passo por isso, é porque a pressão é grande, é porque eu sou jovem, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu sou doente, é porque... Não use as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações como desculpa para pecar, para sair da vontade de Deus. Jó perdeu o dinheiro, ficou pobre. Jó perdeu os filhos, ficou sem filhos. Que dor tremenda. Ele perde a sua esposa como uma mulher companheira. A esposa dele começa a dar dicas erradas para Jó. Jó perde os seus bens, perde a sua saúde, perde tudo, mas ele não usou isso como desculpa para pecar. Meus irmãos, não tem desculpas nossas suficientes para justificar o pecado. Não tem. E nós só vamos ser verdadeiramente felizes quando eu descansar na soberania, no cuidado de Deus. Então eu vou ver o que Deus pode fazer, eu vou experimentar o que Deus faz, eu vou ver como meu Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas para isso eu tenho que me colocar no centro da vontade dele. Deus é soberano. Deus é soberano. Descanse na soberania de Deus. Descanse que Deus está cuidando de você. Está difícil? Clame a Ele pelo escape. Clame a Ele por forças. Clame a Ele por ajuda. Mas jamais saia da vontade de Deus, porque você vai estar buscando um caminho de dor e sofrimento, porque não existe lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Vamos, fica de pé se puder, para a gente encerrar com oração. Deus é soberano, confie na soberania de Deus. Não tente contrariar os planos de Deus. Descanse na justiça. Quantas pessoas são tão injustiçadas por outras, por circunstâncias? Talvez você está sofrendo por injustiça de alguma pessoa, alguma situação. Descansa que Deus é a sua justiça.
É Deus quem vai fazer justiça. Ele é fiel. Ele não vai te permitir ser tentado ou provado além do que você pode suportar. Faça o que Josué ordena. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E assim você vai ser bem-sucedido por onde quer que andar. Esse ano 2020 é um ano que muitas pessoas estão passando por dificuldades. Mas você pode ser bem-sucedido em 2020. Você pode ser feliz em 2020. Você pode ser abençoado em 2020. Se você não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Se você não vacilar o seu pé. Você pode ser bem abençoado nesse ano. Vamos orar. Senhor, meu Deus, na Tua presença estamos, em nome do Senhor Jesus. Os nossos corações agradecidos, porque sabemos que Tu és um Deus soberano. Tu és um Deus que está cuidando de todas as coisas. Ó Pai, nesse momento eu peço que o Senhor possa estar falando em corações aqui. Que o Senhor possa estar, ó Pai, nos levando a crer e descansar na Tua soberania. Que cada pessoa que chegou até aqui, ó Pai, possa viver a Tua vontade, experimentar os Teus planos, desfrutar, ó Pai, deste cuidado soberano que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Ó Pai, que pessoas aqui possam estar colocando a vida no centro da Tua vontade. Anima, fortalece, ó Pai, cada um aqui nessa noite. É a oração que nós fazemos, clamando, ó Pai. Abençoa cada lar, cada família aqui. Proteja, ó Pai. Leve-nos em paz e segurança para os nossos lares, nos concedendo uma semana debaixo dos Teus cuidados. É a oração que fazemos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.